Agora, 5h30, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. E nós mencionamos aqui o rombo no caso dos Correios, né? O déficit dos Correios. O Álvaro Noceira está conosco e vai trazer as informações com a gente agora, porque o presidente da República se reuniu com o presidente dos Correios para entender essa situação e os motivos que levaram a esse déficit. Conta aí, Álvaro, qual que é o número e por que ele está preocupando tanto? Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 13 em 1. De acordo com dados do Banco Central, as empresas estatais federais registraram um déficit de 6,7 bilhões de reais em 2024. Este que é o maior rombo em 23 anos. O maior déficit ele havia sido registrado em 2014, na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, com cerca de 2 bilhões de reais. E agora, em 2024, 10 anos depois, um déficit de 6,7 bilhões. Só entra nessa conta empresas que não estão com o setor financeiro. Então, como é o caso dos Correios, Infraero, Casa da Moeda, Hemobras, Dataprev e Engea. É importante destacar que a Petrobras e os bancos federais não entram neste cálculo. O governo federal aponta que esses déficits eles aconteceram porque houve um maior aumento ali de investimento por parte da Caixa Econômica Federal. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Álvaro Noceira. Então, Álvaro trazendo o rombo de todas as estatais. O André Anelli já está preparado para falar conosco? Ainda não. Quase. Daqui a pouco o André Anelli vai chegar para falar um pouquinho especificamente sobre os Correios e sobre essa reunião que o presidente da República fez. Ô, Alan Gani, como é que você avalia esse número, esse rombo recorde de 6,7 bi em 2024? Muito ruim, Evandro, porque esse rombo é pago pela gente e ele é pago duas vezes. Se está tendo déficit, significa que são empresas públicas, portanto, tem dinheiro nosso, dinheiro do Estado, que vem por meio da arrecadação de impostos, e a gente está sustentando a ineficiência. E o outro ponto, se a empresa ela dá prejuízo, evidentemente ela não paga imposto. Você não paga imposto em cima de prejuízo, você paga imposto em cima de lucro. Portanto, a sociedade acaba perdendo duas vezes. Por isso que eu não vejo nenhum argumento contrário, né? Por que não privatizar? A gente deveria privatizar justamente para desafogar o Estado e até, inclusive, aumentar a arrecadação do governo, como já foi mostrado em outras privatizações que ocorreram no passado. Agora eu quero trazer uma questão interessante, porque o presidente dos Correios, né, no caso da situação relacionada a ele, diz que a tentativa de privatização lá no passado fez com que os Correios eles deixassem de investir. E, por isso, chegando a, de certa forma, uma situação mais grave em relação a investimentos, em relação aos lucros, se compararmos com anos anteriores. O André Anelli vai trazer as informações para a gente agora, porque o presidente da República se reuniu com o presidente dos Correios. E quais foram os motivos que o presidente dos Correios explicou para esse rombo de agora, hein, Anelli? Conte os números para a gente também. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez, Evandro. Rombo de 3 bilhões e 200 milhões de reais, um recorde histórico para os Correios. Desde os tempos do governo Dilma Rousseff, o número não era tão alto, quando na ocasião os Correios chegaram a registrar um prejuízo de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Agora, então, 1 bilhão e 100 milhões de reais a mais, ou seja, uma alta de 50% em relação a esse recorde que foi registrado. E Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios, acabou atribuindo uma grande parte desse prejuízo à chamada taxação das blusinhas, que é aquela aplicação de 20% de cobrança de impostos nas compras de até $50, compras em sites internacionais que as pessoas costumam fazer. O governo federal, a gente relembra, tomou essa medida no ano passado como forma de proteger a indústria internamente, fazer com que não houvesse uma concorrência desleal, e o presidente dos Correios, então, disse que o impacto nos Correios, justamente na empresa, foi na ordem de 2 bilhões e 200 milhões de reais, porque, segundo ele,
houve uma diminuição justamente então na entrega desses produtos, dessas mercadorias que são consideradas mais baratas, de até $50, caiu a demanda de entrega dos Correios e a avaliação de Fabiano Silva dos Santos é que esse impacto foi de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Se esse número realmente for concreto, significa então que 2/3 do prejuízo poderiam ter sido evitados se a taxa das blusinhas não estivesse em vigor. Mesmo assim, o presidente Lula tem cobrado lucro por parte do presidente dos Correios, justamente então para que a empresa não acabe agravando ainda mais toda a questão fiscal do governo. Evandro. Obrigado, Andrianelli. Vamos acompanhar um trecho, então, deixa eu entrar aqui, da fala do presidente dos Correios? Vai lá. Era uma empresa que estava para ser privatizada, é uma empresa que foi colocada na bacia das almas e isso traz efeitos que são importantes na empresa. O Correio não tem aporte do Tesouro para desempenhar suas atividades. Então, esse resultado que ele foi divulgado parcialmente, essa prévia, ela se refere, como a gente já divulgou em notas, ela se refere a um contexto específico que foi a regulamentação, o compliance que foi dado a essas compras internacionais. Então, isso teve um impacto significativo na nossa empresa, que foi divulgado, inclusive pela imprensa, e também precatórios, que são frutos de gestões anteriores e que hoje estão contabilizadas no nosso resultado. Então, acho que isso é muito importante também ser destacado. A empresa está em um processo franco de recuperação. Gustavo Segrel, o que me chama a atenção é que a taxa das blusinhas, que foi uma decisão do governo, de alguma forma agora está impactando o resultado também de uma estatal, nesse caso, os Correios. Estava buscando qual é a formação do presidente dos Correios. É advogado. Advogado. Sim, é um advogado do grupo Prerrogativas, bastante ligado ao presidente da República. Quando um gestor, e tenho experiência na administração de empresas, inclusive de empresas multinacionais, quando um gestor dá prejuízo, ele explica qual foi o problema, diz como vai resolver o problema e se o problema foi ele se demite. Quando alguém incompetente para gestionar uma empresa, dá justificativas de por que o resultado foi assim e tal e tal. Se o resultado foi negativo em 3,2 e segundo o presidente Fabiano Silva, a perda de arrecadação com as blusinhas foi de 2,2 bilhões, ainda me falta 1 bilhão de déficit aí que não está explicado. Toda a questão de investimentos está no ativo, não está no resultado. O PT continua insistindo com essa questão e é difícil de explicar. É só ler um pouquinho de economia e vai ver que tudo que é investimento está no ativo. Tudo que é perda está no resultado. Não estão juntos, não adianta, não estão juntos. E aí vem a outra questão, o problema da privatização. Eu não conheço na história contemporânea econômica nenhuma empresa que anunciada a privatização dá prejuízo. Não sei por quê. Qual é o vínculo? Não consigo entender o vínculo. Eu espero que agora, que já passou esse ano 2024, justifique a questão de como em 2025 vai continuar a dar um rombo também, vai saber de quando. Porque devemos lembrar que 2024 é o segundo ano do mandato desse governo e o segundo ano da presidência desse senhor. 2023 já deu também. Então, o que está faltando? Falta um gestor competente. O que você acha, Piper? Não, são duas. Primeiro, uma dúvida. Calma aí, você não conhece nenhuma empresa privatizada que deu prejuízo? Não. Que pelo fato de que anunciaram a privatização deu prejuízo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu acho que nada. Acho que nada. A explicação dele não convence. Aliás, os prejuízos já vêm de longe. Eu vi uma explicação dele também sobre a questão da privatização, que começou a haver uma precarização do trabalho nos Correios quando havia a possibilidade de privatização. Porque com a privatização, eles enxugam a máquina pública para, de certa forma, vender a instituição para o setor privado. Essa foi uma explicação, mas não necessariamente que seja plausível. Aplicava o ano passado, não o segundo ano de mandato. Aliás, já foi uma empresa que já deu também grande prejuízo em 2022. Uma empresa que vem dando prejuízo há muito tempo. Eu não sei a razão. E isso é muito preocupante. Porque ela tem um serviço importante, né? Porque ela chega a espaços que outras empresas, talvez do setor privado, não teriam interesse quando a gente fala em logística. Exato. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem discutida, sim. Enfim, valeria a pena manter ou não? Então, é por isso que esse não é um tema fácil. Mas o fato é que é uma empresa que vem dando prejuízo há muitos anos. É importante dizer, e o Alan Gani fez o esclarecimento correto, e o Evandro também, que quando se fala que
as estatais estão dando prejuízo, tem que se fazer essa diferença aqui. São as estatais menos os bancos e a Petrobras, para não virar, por exemplo, o banner que o deputado do PL publicou lá o dia, que muita gente replicou que era assim: estatais do governo Bolsonaro, lucro de 100 e tantos bilhões. Estatais do governo Lula, prejuízo de 6 e pouco. Por que era isso? Porque no governo Lula se tiravam os bancos e a Petrobras. Então, isso é. Então, você, repito, você que está na nossa audiência, que viu esse banner, considere esse deputado um grande mentiroso, que não é assim que isso tem que ser comparado e contabilizado. Mas é preocupante. Em relação aos outros, por exemplo, você tem uma outra empresa que dá muito prejuízo, como já aconteceu em 2023, que é a Engeprom. Essa é uma empresa de projetos ligados ao setor naval que participa, inclusive, da construção do submarino nuclear. Então, é também uma questão de investigar por que até aqui as perdas foram tão grandes. Fala, Zé Maria. Eu acho um debate, assim, eu não diria impróprio, mas, assim, esquisito falar em lucro de estatal. Se uma estatal dá lucro, é claro que ela tem que estar na iniciativa privada. Uma estatal deve existir quando a iniciativa privada não tem como, não quer, não tem interesse, mas há uma necessidade coletiva, né, de que aconteça aquele serviço. O governo deve assumir um serviço quando a iniciativa privada não tem condições ou é estratégico. Veja bem, há muito tempo os Correios já não são mais estratégicos, nem na comunicação. Os Correios hoje seriam muito valiosos como imobiliária, porque tem imóvel no Brasil inteiro. Eu me lembro do Cristóvão Buarque, senador, dizendo, em vez dos Correios, deveria ter uma escola em cada cidade, mas não, tem um Correio em cada cidade, escola pública federal em cada cidade, era o que ele pregava, né? Então, o Guilherme Campos foi um bom presidente dos Correios, do governo Michel Temer. Ele me mostrou lá os dados dos Correios e, principalmente, a boa vida dos diretores. Os diretores, todos os diretores. O gabinete da presidência é um latifúndio, tem um restaurante próprio, é um luxo danado. Ser diretor de uma estatal dessa é a melhor coisa do mundo. E ainda tira uma certa onda de ser CEO de uma empresa privada. Tem aviões à disposição, restaurantes próprios. Qual é a iniciativa privada que tem isso? Nenhuma. E essa história de lucro é besteira. Para que a União vai queimar energia para lidar com Correios que já não significa absolutamente nada em termos de estratégia, e sim de mercado. Mercado é com a iniciativa privada. Eu me lembro lá em Minas Gerais, eu trabalhava lá como jornalista, fazia matéria de uma estatal do turismo em Minas Gerais, que tinha hotéis. O governo de Minas tinha matadouro, frigorífico, né? Enfim, não cabe mais isso na administração pública. Se está dando lucro ou não é outra história, tem que discutir se há necessidade do Estado estar aí nos Correios. Não, então privatiza, pronto. Valeu, Zé.